Mais para o interior, aninhada entre colinas, Tiradentes é uma charmosa cidade colonial de Minas Gerais, ainda pouco conhecida. Fundada em 1702, Tiradentes foi base e parada crucial do Caminho Real, rota de comboios que levavam ouro e pedras preciosas a Portugal. Após anos de abandono, é uma joia de Minas Gerais, hoje encantadora cidade. E para desfrutar da beleza da vila, nada melhor do que um passeio de charrete. Tiradentes é turística, sim, mas ainda autêntica, com ruas de pedra, igrejas e capelas barrocas, casas brancas e coloridas que brilham ao sol com suas pequenas janelas, lojas de artesanato, antiguidades e muitas galerias de arte. Tiradentes, nomeada em honra ao pai da independência do Brasil, foi condenado e executado em 1792 após a Inconfidência Mineira, movimento pela República. Foi o único do movimento a ser executado. Enforcado e esquartejado, sua cabeça foi exibida na Praça Tiradentes. Sua memória é honrada com uma estátua. Numa ruela, a igreja de Santo Antônio preserva o charme de antigamente, quando a cidade lucrava com a exploração das minas em Minas Gerais. Sua fachada, obra-prima da arte barroca brasileira, foi dos últimos projetos de Aleijadinho em 1810. Rodeada por montanhas e plantas tropicais, a cidade mantém um charme especial, fora do roteiro turístico. Mais ao sul, Paraty foi fundada em 1667, após acharem ouro nas serras de Minas Gerais. A cidade prosperou como porto de onde partiam navios com ouro para Portugal. Por 2 séculos, este pequeno porto de pesca numa baía foi o ponto de embarque das frotas que transportavam as riquezas do Brasil para Lisboa. Hoje, Paraty é um exemplo da arquitetura colonial brasileira e um destino turístico a 3 horas do Rio de Janeiro. É uma bela cidade colonial, com casas brancas, portas e janelas de cores vivas e varandas com grades de ferro ornamentadas. Ruas de pedra são lavadas pela maré e pessoas circulam a pé. Paraty era uma cidade secreta de soldados, criadores e escravos, hoje com artesãos e cachaça. Numerosas igrejas em estilo barroco e neoclássico estão dispersas por toda a cidade. No século XIX, quando se decidiu que a Estrada do Ouro passaria pelo Rio de Janeiro, em vez daqui, a cidade foi quase abandonada, e não havia estrada até os anos 50. Por isso, a arquitetura pouco mudou desde então. Isso dá à cidade um grande apelo cultural e turístico, pois sua restauração foi muito bem feita. No verão, a cidade recebe muitos festivais e milhares de turistas lotam as lojas de souvenirs e pousadas. Em termos de turismo, Paraty tem outra grande vantagem: a beleza da natureza ao seu redor.
Paraty está aninhada em uma paisagem de colinas exuberantes que mergulham no mar e ressurgem como muitas pequenas ilhotas e praias, um pequeno paraíso. Como Trindade, a 25 quilômetros, com praias de areia branca, rochas grandes e piscinas naturais à sombra de coqueiros. Costa Verde, ou a Costa Verde, é o nome dado a este local digno de um filme de aventura. A Catedral de Santo Estevão, no primeiro distrito, é símbolo e maior edifício gótico de Viena. Consagrada em 1147 na presença de nobres alemães prontos para partir para a Segunda Cruzada, foi destruída pouco depois em um incêndio e depois reconstruída. Partes românicas do antigo edifício foram ampliadas na fachada oeste, ladeada por duas torres de cerca de 65 metros de altura. Ela tem 4 torres, a mais alta culminando a 136 metros, e seu sino pesa 20 toneladas. Seu telhado é feito de telhas envernizadas que, na parte leste, exibem o emblema do Império Austro-Húngaro. A catedral foi bombardeada em 1575 pelos otomanos, depois por Napoleão e na Segunda Guerra Mundial, sendo gravemente danificada. Restaurada posteriormente, foi visitada pelo Papa Bento XVI em 2007. No interior, a imensa nave, ampliada em estilo gótico sob os Habsburgos no século XIV, nos leva ao coro. Foi aqui que Wolfgang Amadeus Mozart se casou com Constanze Weber em 1782. A Catedral de Santo Estevão contém tesouros artísticos que adornam seus altares e capelas laterais. Um dos famosos aqui enterrados é o imperador Frederico III e também as vísceras dos membros da dinastia Habsburgo. Certamente o monumento turístico mais visitado de Viena, a Catedral, ainda atrai muitos fiéis. O púlpito é uma obra-prima gótica tardia. O corrimão é decorado com esculturas de sapos de pedra, estilizados como flores. É ornamentado com retratos dos 4 doutores da igreja. Entre as inúmeras capelas que rodeiam a nave, o coro feminino abriga um suntuoso retábulo gótico do século XV que retrata cenas da vida da Virgem Maria. Na praça em frente à catedral, a Casa Haas foi erguida nos anos 90. Alguns dizem que seu estilo muito moderno perturba a beleza da catedral gótica. A torre reflete-se nas janelas do edifício. De qualquer forma, esta união do antigo com o moderno não o deixará indiferente. No bairro dos Açougueiros, a Igreja Ortodoxa da Santíssima Trindade exibe seu estilo neobizantino e dourados. No final do século XVII, este bairro era frequentado por comerciantes gregos, turcos e sírios. Todos eram cristãos, e uma igreja lhes foi construída por volta de 1860, financiada por um banqueiro grego. O interior tem uma nave única e um coro retangular com referências à arquitetura barroca. Foi projetada por um arquiteto austríaco que adaptou o barroco ao estilo neoclássico da época.
Quanto às imagens, Karl Hall e Ludwig Thiersch criaram os ícones e afrescos que cobrem as paredes. A Igreja Grega é hoje o ponto de encontro de toda a comunidade ortodoxa da capital austríaca. A Schöne Laternengasse, Beco da Lanterna Bonita, serpenteia pelo centro de Viena. As casas medievais desapareceram, claro, mas as reconstruções do período barroco foram muito bem restauradas. A rua acaba numa praça pequena, onde fica a igreja jesuíta, com suas duas torres e estilo barroco inicial. A igreja foi erguida em 1703 sobre os alicerces de uma capela pré-existente, num período em que os ensinamentos particulares dos jesuítas em filosofia e teologia se disseminavam amplamente nas esferas intelectuais da Áustria. A edificação foi, desde sua concepção, dedicada ao fundador da ordem, Santo Inácio de Loyola. Numa época em que os protestantes ganhavam poder na Europa, os jesuítas e a Contra-Reforma usaram todo o seu peso para ajudar a Igreja Católica tradicional a resistir a essa revolução mística protestante. O interior é ricamente decorado. Falso mármore champlevé, querubins dourados, afrescos exuberantes, volutas e cúpulas são exibidos na glória do catolicismo triunfante da Contra-Reforma. Ainda no primeiro distrito da cidade, a Praça Franciscana se apresenta ornamentada com uma estátua de Moisés, empunhando o cajado que usou para extrair a água da rocha. A praça é frequentada por artistas e há vários bares e restaurantes onde é agradável tomar uma bebida. Um lado da praça é ocupado pela Igreja Franciscana, de 1607. É o único edifício religioso renascentista de Viena, ainda com elementos góticos. A igreja pertencente à Ordem Franciscana conta com uma vasta e abundante decoração em estilo barroco. Andrea Pozzo criou o altar-mor em 1707. Sua fachada exibe arquitetura complexa, com esculturas e colunas. As luzes das capelas laterais competem entre si, filtradas por obras repletas de misticismo. Situada no Mar da Arábia, a antiga colônia portuguesa tem 101 quilômetros de magníficas praias de areia fina. A pesca sustenta mais de 40 mil pessoas em barcos e fábricas. Em Goa, o clima é tropical. Faz calor o ano todo. Os meses mais agradáveis, dezembro e janeiro, registram de 20 a 30 graus na costa. O turismo é a principal receita do pequeno estado. Viajantes vêm de todo o mundo para aproveitar o sol nas praias ou festejar à noite. Os indianos fogem do calor das cidades no verão. Goa Velha, ex-capital, hoje é uma cidade fantasma, abandonada no século XVIII pela malária. Hoje não restam casas,
Só o sagrado e as poucas igrejas de pé impressionam pelo tamanho. A Basílica do Bom Jesus é barroca, de 1605. O modelo foi a Igreja do Jesus, em Roma, erguida pelos jesuítas 10 anos antes. O edifício é dedicado a um dos fundadores da Companhia de Jesus, São Francisco Xavier, que fez votos de castidade e pobreza, algo raro na época. Ao contrário da crença, a igreja não foi feita para abrigar o corpo do padre. Seu sarcófago só veio para cá em 1624, após a canonização. A igreja logo virou local de peregrinação, abrigando o monumento com o Santuário do Corpo do Santo. O claustro está bem preservado. Padres meditavam no pequeno jardim. A Igreja de São Francisco de Assis, de 1521, tem exterior toscano. Fundada por 8 franciscanos que foram para Goa em 1517, 7 anos após o início da ocupação colonial portuguesa. Edificaram sua igreja nas ruínas de uma mesquita destruída. O interior tem uma grande nave central, sem corredores laterais. O púlpito possui ricos entalhes florais. O altar-mor é barroco, com elementos coríntios, e parede e teto são cobertos por afrescos. Atualmente, a igreja não se encontra mais em atividade, tendo sido convertida em museu. Com o intuito de evangelizar, as diversas ordens religiosas ergueram muitas estruturas monumentais, o que conferiu à velha Goa o prestigiado título de Roma ou Lisboa do Oriente no século XVI. A Sé Catedral de Santa Catarina é dedicada a Santa Catarina de Alexandria. Edificada em 1534, é uma das maiores da Ásia. Esta torre cineira remanescente abriga o sino da Inquisição, assim nomeado por soar para iniciar os autos de fé, cerimônias em que vítimas da Inquisição eram expostas e levadas pela cidade, algumas queimadas na fogueira. Esta vasta igreja de estilo barroco português mede 76 por 55 metros. O altar-mor é encimado por um retábulo dourado que ocupa toda a parede do fundo. As pias batismais são muito antigas. E uma das 6 capelas do transepto é dedicada a Jesus. A igreja de São Caetano possui um entorno belo. Alfarrobeiras delimitam a entrada. Construída no século XVII, inspirada na de São Pedro de Roma, possui cúpula circular com lanternim. A igreja foi dedicada a São Caetano, padre italiano que pregava ensinar, cuidar dos enfermos e confessar. Coberta de cal, sua fachada coríntia tem uma torre de cada lado. O interior, barroco, tem um belo retábulo de madeira dedicado a Nossa Senhora da Divina Providência. É moldado por 6 altares entalhados e dourados, com colunas retorcidas. Pinturas italianas o adornam. O púlpito em estilo rococó é uma das joias da arte goesa. Foi o vice-rei Francisco da Gama quem ordenou a construção, em 1597, deste antigo porto da Velha Goa, que se abre diretamente para o rio Mandovi. Os vice-reis que chegavam de barco do distante Portugal passavam por aqui.
E era aqui que recebiam as chaves da cidade para assumir suas funções, geralmente por um mandato de 5 anos. Na confluência de 2 rios, Mandovi ao norte e Zuari ao sul, este estuário tem ilhas, e a maior é Goa, a primeira possessão portuguesa. Hoje se viaja de balsa. A riqueza de seu patrimônio histórico, humano e místico é uma revelação. Com a sua capacidade de gerar exaltação ou verdadeiros calafrios de alegria, esta região do mundo mostra-se excepcionalmente repleta de experiências para os seus visitantes. No interior fica Ouro Preto. Fundada em 1711, após a descoberta de ouro nos rios de Minas Gerais. Garimpeiros e comerciantes se estabeleceram aqui para ficar ricos. Ouro Preto rapidamente se tornou uma cidade próspera e grande. Em 1750, sua população superava a do Rio e Nova York. A Praça Tiradentes é o centro de onde partem as ruas. É cercada por imponentes monumentos coloniais brasileiros, públicos e privados. Ao fundo, o Parlamento Regional de 1784. Ele reflete o poder econômico da cidade no século XVIII. Em frente, o Palácio do Governador. Hoje, ele abriga a Escola de Minas e um museu sobre o mesmo tema. A cidade preserva igrejas barrocas, testemunho da antiga prosperidade. Nossa Senhora do Carmo foi erguida entre 1766 e 1772 sob projeto de Manuel Francisco Lisboa. Exibe uma forma artística verdadeiramente nacional. O filho, Antônio Francisco Lisboa, ergueu a Igreja de São Francisco de Assis. É a igreja mais famosa da cidade de Ouro Preto e um dos mais belos exemplos do estilo barroco mineiro. Apelidado de Aleijadinho por sofrer de lepra, ele foi o maior artista e escultor do Brasil colonial. Embora a arquitetura e esculturas derivem de modelos portugueses, elas se distinguem pelos elementos decorativos, em especial pelas esculturas de pedra nas fachadas. Essa cultura da pedra esculpida se preservou e o mercado oferece muitos objetos, com vários níveis de bom gosto. Os edifícios da cidade estão bem preservados. Mas algumas casas e igrejas sofrem com certa negligência, como esta igreja, construída no século XVIII pelo pai de Aleijadinho. Ele está sepultado aqui com seu filho. Ouro Preto preservou seu centro urbano colonial. A variedade de seus edifícios civis, com elegância estética e arquitetônica, confere à cidade valor universal.
A Casa dos Contos, erguida em 1745 por João Domingues da Veiga, é a mais famosa e uma das casas mais refinadas da cidade. O metal das minas era pesado e derretido aqui. Ao longo da sinuosa estrada principal, cujo traçado irregular se funde à paisagem, erguem-se praças, edifícios públicos, casas, fontes, pontes e igrejas, formando um conjunto homogêneo de arquitetura barroca. A igreja mais antiga de Ouro Preto, Nossa Senhora do Pilar, foi projetada por Aleijadinho. Concluída em 1731 sobre os vestígios da igreja original, a fachada austera de Nossa Senhora do Pilar surpreende. Perto daqui, há uma casa habitada pelos padres de Nossa Senhora do Pilar. Hoje, um centro dirigido por alunos de engenharia civil da Escola de Minas. Com o fim da mineração em Minas Gerais, a cidade foi gradualmente abandonada, tendo mudado muito pouco desde então. A cidade colonial de paralelepípedos é patrimônio mundial da Unesco. Além disso, a cidade, construída sobre várias colinas com encostas íngremes, oferece vistas diversas que lhe conferem um charme especial. A 14 quilômetros de Ouro Preto, Mariana é a cidade mais antiga e ex-capital do estado. Fundada em 16 de julho de 1696, hoje é uma cidade turística com edifícios barrocos. A pequena praça é sombreada e tem a fonte mais bonita da região. Pelas ruas pitorescas, admiram-se casas de madeira e pedra-sabão, com belas sacadas de ferro. A Sé Catedral, ou Nossa Senhora da Assunção, é a igreja mais antiga da cidade, de 1711. Sua fachada sóbria e simétrica evoca a austeridade da conquista inicial, dando para uma praça de sol implacável. Moscou, situada no rio Moskva, é a capital da Federação Russa. Esta cidade histórica mescla antigo e moderno. A Praça Vermelha, o Kremlin, as cúpulas da Catedral de São Basílio, o túmulo de Lenin, o Bolshoi, o Museu da KGB e outros símbolos de um passado emocionante e tumultuado abundam por toda a cidade. A pérola arquitetônica de Moscou sempre será o Kremlin. É um complexo fortificado do final do século XV, construído por arquitetos italianos e russos. É cercado por uma muralha que protege catedrais e palácios. O palácio foi erguido de 1837 a 1851. Foi residência dos czares, depois dos líderes da União Soviética, e agora é a residência e local de trabalho do presidente da Federação Russa. A muralha possui torres de entrada como a Torre Troitskaya, que tinha um relógio. Como toda fortaleza, o Kremlin tinha um arsenal, que hoje abriga o regimento responsável pela segurança do presidente russo.
Os restos são exibidos como estes canhões russos em carruagens dos séculos XVI e XVII. Ou os 875 canhões tomados do inimigo na retirada de 1812. Há também o Tsar Pushka, literalmente o rei dos canhões. É um canhão gigante de 1586, por ordem de Teodoro I, filho de Ivan, o Terrível. Pesa 39 toneladas com calibre de 890 milímetros. O Tsar Kolokol é um sino de bronze monumental de 202 toneladas. O pedaço que caiu e se partiu tem mais de 11 toneladas. Foi fundido em 1735 por 200 homens a mando de Ana I, para realizar o sonho de seu avô, Alexis I. Entre as catedrais do Kremlin, o campanário de Ivan III, o Grande, inclui torre sineira, sino da Natividade e campanário de filaré. A estrutura foi erguida entre os séculos XVI e XVII, na entrada da Praça da Catedral, onde se encontra a Catedral da Dormição. Foi a primeira igreja de pedra e a mais antiga, maior e importante do Kremlin. Em suas escadarias, Ivan III rasgou o tratado que submetia Moscou aos mongóis, declarando a independência russa no início do século XVI. Esta igreja marca a ascensão de Moscou à sede da Igreja Ortodoxa Russa. No interior, a iconóstase e as pinturas nas paredes, do século XVII, são notáveis. O exterior da Catedral do Arcanjo Miguel tem forte aparência renascentista veneziana, mas as cúpulas douradas lembram que estamos na Rússia. Construída no século XVI, sua porta central possui um frontão circular coberto por pinturas. Vitórias do exército russo eram celebradas ali, onde há uma iconóstase de madeira de 13 metros. Restam apenas fragmentos das pinturas originais da era de Ivan, o Terrível. Foi repintada em meados do século XVII por 92 grandes mestres russos, no estilo renascentista. A igreja também é necrópole dos grandes príncipes de Moscou e dos primeiros czares, que repousam sob a proteção de São Miguel. Para a Praça Vermelha, passa-se pelos portões da Ressurreição. O portão original, construído em 1535, foi demolido sob Stalin para acesso militar à praça em desfiles. O primeiro edifício que se destaca na praça é a Catedral de São Basílio. A Catedral de 1555 é símbolo da arquitetura russa. Ivan IV, o Terrível, mandou construí-la para celebrar a anexação do Tartaristão. A construção, de 125 anos, teve muitas mudanças. As escadas eram cobertas, os patamares tinham telhados pontudos e bulbos com relevos. O edifício tem 9 cúpulas principais, cada uma diferente em forma, decoração e cor. A catedral é composta por 9 igrejas, cada uma com uma torre. O nome Basílio, o bem-aventurado, vem de figura de espiritualidade provocadora. Passou a vida nu, vivendo de caridade. Após sua morte, foi enterrado ao lado da igreja. Em 1588, uma capela foi erguida em seu túmulo, onde buscavam proteção e oravam. Com o tempo, sua glória e santidade ofuscaram a anexação do Tartaristão, e a igreja ficou conhecida como Basílio, o Bem-aventurado.
Depois, o czar Teodoro I pôs um relicário de prata, ouro e seda sobre os restos do santo, que foi saqueado pelos poloneses. As restaurações foram bem-sucedidas. A Praça Vermelha. A Torre Spasskaya foi a entrada cerimonial do Kremlin. À direita, o túmulo de Lenin, em granito vermelho. Concluído em 1930, jaz ali Vladimir Ilyich Lenin, o revolucionário soviético morto em 1924. Ao lado, há um cemitério para outros líderes comunistas. Desde 1961, o corpo de Stalin repousa ali, à sombra da muralha. Percebe-se que Moscou é realmente uma cidade marcada e moldada pela arte. Pintura, arquitetura e movimentos históricos se misturam para proporcionar aos visitantes grandes emoções. Suzhou, antiga cidade chinesa, tem mais de 2 milhões de habitantes. Desde o século XIII, Suzhou era a capital da seda, seu centro industrial, com sua renomada escola de bordados. Embora a cidade seja modernizada, ela, todavia, preservou um caráter autêntico em seu centro histórico, com suas ruas pequenas repletas de casas tradicionais e seus diversos comércios. Construída à beira de um lago e na foz de um rio, a cidade tem muitos canais, o que lhe rendeu o nome de Veneza do Oriente. As duas cidades são também irmãs. Marco Polo disse que Suzhou tinha mais de 6.000 pontes para atravessá-los. Com certeza foi um exagero. Hoje, a cidade possui cerca de 160 e outro tanto nos arredores. Visitá-los é uma alegria, porque não há carros nem lojas. Pequenos barcos usados para locomoção ou passeios românticos. Há 2.500 anos, fossos cercavam a cidade, e como se vê, havia portões para barcos com pagodes defensivos, agora desmilitarizados. O portão é parte do Parque Panmen, onde fica o pagode Huiguang, literalmente, da luz auspiciosa. O pagode, como vemos, é de 1125 e substituiu um do século III. É uma construção octogonal de 43 metros, em tijolo e madeira. Estátuas, livros antigos e joias de valor foram achados num esconderijo no quarto andar do edifício. Suzhou possui muitos jardins famosos, 9 dos quais são Patrimônio Cultural Mundial da Unesco, por serem representativos dos jardins clássicos chineses. Seus nomes são cheios de imaginação, como o Jardim da Política Simples, o Jardim do Retiro do Casal, o Jardim do Retiro e da Reflexão, o Jardim da Harmonia e o Jardim do Mestre das Redes. Ou este aqui, o Jardim do Administrador Humilde. Foi criado em 1509, na dinastia Ming.
Era o jardim particular de um funcionário público chinês aposentado. Ao passear pelo jardim, lótus e pinhos são os aromas dominantes, e vêem-se rododendros e ciclames. A água ocupa 2/3 da área deste belo jardim com pavilhões encantadores. A parte oeste é muito popular, pois possui uma galeria coberta que representa um dragão, e suas telhas são as escamas. Cada corpo d'água é verde, ligado ao jade, e tem seu próprio ambiente, flora e fauna. O Jardim do Bosque do Leão cobre uma área de 1 hectare e é famoso por suas rochas artificiais. É considerado o mais divertido dos 9 jardins clássicos de Suzhou, com um pequeno lago no centro e uma ponte em zigue-zague que o atravessa. Este jardim é um labirinto complexo, onde os visitantes gostam de se perder. Edifícios de arquitetura tradicional estão espalhados e merecem uma visita. Sobretudo o pavilhão do imperador Qianlong, da dinastia Qing, onde pintores e poetas buscavam inspiração. Na China, Qianlong é tido como um dos maiores imperadores dos últimos 5 séculos. Dizem que ele vinha a este jardim para se reenergizar e fugir do tumulto da corte imperial. Aliás, ele mesmo escreveu a inscrição caligráfica que está no pavilhão de que mais gostava. Aqui, os edifícios do parque possuem nomes poéticos, como Salão de Pé na Neve, Pavilhão das Saudações e Pavilhão da Flor de Ameixa. Seu mobiliário reflete a riqueza da dinastia Qing no século XVIII. Mas o labirinto continua sendo a parte mais atraente do lugar. Ele tem vários níveis e rochas com formatos que despertam a imaginação. Jardins chineses são espaços para viver, divertir e passear, e também lugares mágicos. Um microcosmo onde se busca recriar a imagem ideal da natureza. Assim, eles representam um balanço constante entre o estético e o simbólico. Florença é das mais belas cidades da Itália e capital da Toscana, uma das mais belas regiões do país. Seu nome está intimamente ligado aos Médici. A onipresença dessa rica família toscana, que reinou na Renascença, permitiu à cidade evoluir economicamente, politicamente e, claro, culturalmente. Nesse sentido, a cidade teve grandes nomes neste período crucial da arte. A Piazza della Signoria é, com a Piazza del Duomo, a mais importante praça turística da cidade. Em estilo renascentista, expandiu-se do século XII ao XIV, formando um L. Esta praça, com o Palazzo Vecchio e a estátua equestre de Cosme I da Toscana, é o coração político de Florença.
Nascido em 12 de junho de 1519 em Florença, foi duque e depois primeiro grão-duque da Toscana, até sua morte, na Renascença. Ele converteu o poder financeiro dos Médici em poder político e foi o maior financiador da mudança artística de Florença. Ele restaurou a dinastia Médici, que durou até o século XVIII. Sua estátua equestre de bronze, a pedido do filho, foi feita por Giambologna, em 1598. Assim como Florença, a Piazza della Signoria exibe sua riqueza com belíssimas estátuas que mostram os tesouros do Renascimento, como o Davi, de Michelangelo. Mede 4,34 metros, esculpida em um bloco de mármore branco. Outra estátua mostra Hércules matando Caco. Bandinelli tentou competir com a arte de Michelangelo, mas sem sua genialidade de movimento. Donatello criou sua escultura em bronze por volta de 1460. Numa cena do Antigo Testamento, Judite mata Holofernes após seduzi-lo. O Marzocco simboliza o poder dos florentinos e dos Médici. Donatello o criou em 1420. O lírio vermelho é o emblema da cidade. Na praça, claro, há uma fonte. Mostra Netuno com as feições de Cosimo I e alude ao poder marítimo de Florença. Feita por Bartolomeu Amanati em 1565 para o casamento de Francesco I de Médici, filho de Cosimo I. Nela, vê-se a clara influência do maneirismo tardio, com deuses fluviais e sátiros dançantes. Ela forma um todo harmonioso e foi exemplo para trabalhos decorativos. A Loggia dei Lanzi é uma característica distintiva da praça. Erguida no fim do século XIV, era usada para cerimônias da República de Florença. Hoje, obras renascentistas ou cópias estão ali. O Rapto das Sabinas é uma escultura de Giambologna. Esculpida em mármore, esta obra maneirista faz alusão a uma das virgens sabinas raptadas. Perseu decapitando Medusa foi obra de Cosimo I. O herói Perseu não teme adversários e supera toda a prova. A antiguidade está cheia de símbolos para os Médici, como Hércules matando o centauro. O grupo de Menelau carregando o corpo de seu amigo, Patroclo, durante a Guerra de Troia, é uma estátua romana copiada de um original grego. Já o Rapto de Polixena é uma estátua moderna do século XIX. Policena, que matou Aquiles, foi sacrificada em seu túmulo. Construído em 1255, o Palácio Bargello foi sede da polícia e prisão na Idade Média e Renascença, virando museu no século XIX. O pátio interno possui belas arcadas e uma escadaria que leva à Loggia Verona. Entre as estátuas expostas, encontra-se o Canhão de São Paulo, feito em 1625 por Cosimo Ceni para Fernando II.
recebe o nome de São Paulo, pois o nome evoca a voz do apóstolo, cuja cabeça está em relevo na culatra do canhão. Uma bela fonte maneirista abre os tesouros aqui expostos. O principal interesse está nas salas que expõem obras toscanas do século XVI, especialmente de Michelangelo e Donatello. Sua escultura Davi, feita entre 1430 e 1432, é o primeiro grande bronze desde a antiguidade. Cosimo I o financiou para seu palácio. Entre as obras-primas estão as do ceramista Andrea della Robbia, fáceis de reconhecer pelos tons azuis e brancos de rara elegância. Obras de Michelangelo estão expostas, incluindo o relevo da Madonna com Menino. Para amantes da escultura, o Museu Bargello em Florença é imperdível. Um belo museu que não se pode deixar de visitar. No século XV, Florença artisticamente escapou do gótico e aderiu à liberdade do Renascimento.